22. Nós agradecemos a Deus por estarmos na casa do Senhor, podermos louvar o seu nome, bendizer-lhe, e estarmos aqui para junto da nossa mocidade, louvando o nome de Jesus. Quantos encontraram o texto, diga amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor, no versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis que um carneiro detrás dele estava travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu o holocausto em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Nós bem ouvimos a respeito deste homem, desse patriarca chamado Abraão. Abraão era filho de Terá. O capítulo de número 11 do livro do Gênesis vai nos falar a respeito disso. E este homem chamado Terá tinha dois filhos. Um deles era Abraão, que no capítulo 12 é chamado de Abrão, e o segundo deles é chamado de Naor. E a Bíblia diz assim que, tendo Terá estado naquela terra, os seus filhos se casaram. Abrão se casou com Sara, e Naor, o seu irmão, se casou com Milca. Me chama a atenção porque a história vai nos dizer assim que possivelmente Terá fora um homem que nunca conhecera Deus, irmã Renata. Terá era um homem que, além de não conhecer a Deus, possivelmente foi ou fabricante ou vendedor de esculturas. Mas diante de toda aquela situação, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, que a voz do Senhor ecoou desde a eternidade para falar com aquele homem chamado Abrão, e falou com ele e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Me chama a atenção porque o texto diz que depois de Deus falar isso, Deus, após terminar aquele pequeno versículo, Deus já faz uma promessa para Abrão e diz assim: E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abrão, serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. E é esse homem, irmãos, que o capítulo de número 22 agora vai estar narrando. Esse patriarca chamado Abraão. A Bíblia diz assim que Deus diz que o chamaria de Abraão porque ele seria o pai de uma grande multidão.
Nós conhecemos a história, a trajetória, que por causa da dúvida, da inquietação, do desassossego que houve na sua mulher chamada Sara em não esperar a Deus, Abraão, depois de ser chamado aos 75 anos, estando ele com 86 anos, ele vai ser pai, então, de o seu primeiro filho com uma empregada, com Agar egípcia, e o nome desse menino era Ismael. O capítulo 21, irmãos, é um episódio terrível, porque por causa de uma luta que se travou dentro da casa de Abrão, ele precisou, irmã Laine, se despedir do seu filho, mandá-lo errante pelo deserto para que a sua casa não fosse travada uma peleja dentro daquelas tendas. E agora, depois de passar por esse processo, a Bíblia diz assim que outra vez Deus fala com Abraão. E alguém pode estar pensando assim, depois de tanta dificuldade, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, depois que você me obedeceu, ou depois que você tem dado por anos ouvidos à minha voz, agora eu vou te abençoar. Mas Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, hoje o meu tratado é diferente, porque eu vim falar com você que eu vim te fazer um pedido. E a Bíblia diz assim que da mesma forma como na primeira vez, Deus falou a Abraão e Abraão ouviu a voz de Deus. Se passaram mais de 25 anos, irmãos, quando Abraão gerou aquele menino que nós conhecemos como o filho da promessa, que foi Isaque. O menino agora já era adolescente e tinha aproximadamente entre 14 e 17 anos, e se passaram mais de 30 anos e Abraão continuava ouvindo a voz de Deus. Passe o tempo que se passar, passem as dificuldades que se passar na nossa casa, nós não podemos perder a sensibilidade de ouvir a voz do Eterno falar ao nosso coração. As provações, irmãos, elas não vão embora. As dificuldades, elas não se ausentarão da nossa vida, mas nós temos convicção de que a voz de Deus há de nos sustentar. A palavra do Senhor há de vir até nós. A resposta de Deus estará conosco continuamente, apesar das circunstâncias. E Deus falou: Abraão, deixa eu te falar agora, o tratado hoje é diferente, meu filho. E eu quero te dizer o seguinte: pega o teu filho, e a Bíblia diz assim que Deus foi enfático a dizer assim: o único filho que você tem, a quem você ama, e pega esse menino e vai à terra de Moriá. E quando você chegar na terra de Moriá, você vai levar aquele menino e vai sacrificá-lo para mim. Na verdade, Deus, nós vamos entender, irmãos, que Deus não queria Isaque. Deus, na verdade, queria o coração de Abraão. Não há na Bíblia Sagrada nenhum tipo de sacrifício de pessoas humanas que Deus aceitou, muito pelo contrário, Deus condena esse tipo de prática. Mas o que Deus queria provar era a obediência de Abraão. E a Bíblia diz assim, então, que Abraão pegou os seus funcionários, albardou, ou ele selou o jumento, e 2 dos seus empregados, e falou assim: vamos comigo até Moriá. Pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o menino e foi até a terra de Moriá para fazer um sacrifício. Aqui nós aprendemos uma outra situação. Robert, qual é? É que quem ouve a voz de Deus não fica sem direção correta. Apesar das circunstâncias, irmãos, apesar dos ventos fortes ecoarem, apesar das dificuldades que se instalam dentro de casa ou fora de casa, nós temos direção da parte de Deus para a nossa vida. Nós temos direção da parte de Deus para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para aquilo que nós traçamos no nosso coração. É fácil, Robert, viver na trajetória de Deus? Muitas das vezes não é por causa de nós mesmos. Nós resolvemos tomar caminhos contrários à vontade de Deus. Nós resolvemos tomar atalhos para poder fazer com que a jornada fique mais fácil. Mas o que Deus tinha com Abraão não podia ser em outro ambiente. Tinha que ser aonde? Na terra de Moriá. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão pegou o menino, pegou os elementos, pegou os funcionários, pegou o animal e começou a caminhar. E quando foi o 3º dia, a Bíblia diz assim que de longe Abraão avistou a terra de Moriá. Alguns estudiosos dizem assim que na terra de Moriá não tinha só um monte,
Porque às vezes a gente logo pensa no monte de Moriá, mas na verdade ali tinha o monte Moriá, tinha o monte Carmelo, tinha o monte Sinai e tinha o monte Horebe. Mas os pequenos animais, pequenos ruminantes, eram principalmente criados na terra de Moriá. Aquelas pessoas que habitavam perto daquele monte chamado Monte de Moriá, eles tinham o hábito de criar os pequenos animais como a cabra, como o cordeiro. E aí, quando eu olhava para isso, eu me lembrei de uma coisa, que apesar de nós querermos tomar alguns caminhos nossos, Deus sempre tem o caminho, o lugar exato para que nós possamos ir. Não adianta nós querermos ir para o Horebe se Deus quer tratar algo conosco em Moriá. Não adianta nós tomarmos caminho para poder ir para Sinai se o que Deus tem para as nossas vidas está na terra de Moriá. O grande problema é que no meio da jornada nós olhamos, nós avistamos, nós sabemos da promessa de Deus, mas a gente fala assim, deixa eu andar para cá. Não importa se o monte é mais alto, não importa se o monte tem lugares de pastos mais verdejantes, que nós possamos olhar para a vida de Abraão e pedir, Senhor, faça como o Senhor fez na vida de Abraão, me ensina a ir para o lugar aonde o Senhor quer, me ensina a colocar o pé aonde o Senhor me chamou para pisar, me ensina a fazer a tua vontade, apesar das adversidades, apesar dos nossos sonhos, apesar daquilo que chama atenção aos nossos olhos. Porque tem muita coisa que chama a atenção dos nossos olhos, não tem, irmãos? E o grande problema, muitas das vezes, está nisso. Das coisas chamarem atenção aos nossos olhos e de nós queremos tomar os nossos próprios caminhos. Eu vou fazer do meu jeito. Eu já sou um senhor. Eu já tenho experiência. Eu já tenho mais de 30 anos que eu ouço a voz de Deus consecutivamente. Sempre que Deus fala, eu ouço. Era isso que Abraão podia ter dentro de si. Mas não, ele falou, não, eu não vou fazer do meu jeito. Eu vou para onde Deus mandou. Eu vou fazer o que Deus mandou. Eu vou colocar os meus pés aonde Deus vai comigo. E Abraão assim o fez. A Bíblia diz assim que quando ele chegou na beira do monte, depois de 3 dias de caminhada, ele olhou para os seus 2 empregados e falou assim, daqui para frente, vamos eu e o menino. Fiquem aqui. Cuidem do animal. E a Bíblia diz assim que Abraão pegou a lenha. E ele falou assim, Isaac, você é muito novo, meu filho. Você não pode envolver com esse negócio de carregar a lenha, não. De carregar peso. Eu vou carregar a lenha para você. Você é um coitadinho. Foi isso que Deus falou, ou que Abraão falou para Isaac? Não, a Bíblia diz assim que ele pegou a lenha, o que ele fez? Pôs sobre os ombros de Isaac. Robert, o que tem a ver isso com as nossas vidas? É que assim como Abraão fez, irmãos, com Isaac, nós precisamos pedir a Deus que faça também com a nossa geração, jovens. Apesar de nós sermos novos, eu não sou mais tão novo como muitos de vocês, mas nós precisamos carregar lenha sobre os nossos ombros. Isso é uma simbologia da responsabilidade, da palavra de Deus que precisa estar sobre as nossas vidas, porque nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde as pessoas conhecem muito de fogo. Na igreja aí que você for lá, para eles tem fogo das 7 às 9. Revelação das mais bizarras possíveis, mas nada se conhece de lenha. Outras igrejas a gente vai, o povo até tem cutelo, o povo está sacrificando, e pega a oferta dos 100, oferta dos 200, e pega a oferta de tudo, mas nada conhece de lenha, nada sabem da palavra de Deus, nada sabem do evangelho de Cristo Jesus, mas Deus nos dará graça, e Deus levantará, irmãos, uma geração que conhece lenha, que quer compromisso com lenha na presença de Deus, que apesar do mundo estar corrompido, a palavra de Deus é quem nos direcionará, e nós vamos carregar a palavra de Deus sobre nós. Eu sou grato a Jesus, porque Deus tem nos dado essa oportunidade, irmãos. Quando nós chegarmos na eternidade, nós não vamos ter desculpa em dizer, não, lá na minha igreja não tinha lenha, porque tinha. E eu sou grato a Deus porque nós temos tido um bom número, irmã Renata, de alunos na classe da Escola Bíblica Dominical de Jovens. E isso nada mais é do que eu e você, jovem, entendendo que nós temos que carregar a lenha sobre os nossos ombros. Abraão queria ensinar aquilo para aquele menino. Abraão vai demonstrar isso e falou, Isaac,
a lenha tem que ser você que tem que carregar. Eu já fui líder dessa mocidade. Outros irmãos já passaram, alguém antes de mim, alguém depois. Hoje está o irmão Alex com a irmã Laine. Eles incentivam, eles ensinam, mas a responsabilidade é individual. Cada um tem que carregar a lenha sobre os seus ombros, porque um dia Abraão vai ausentar, um dia Abraão vai embora, mas a responsabilidade de fazer aquilo que tem que fazer, de carregar e de entender que para o culto precisa de lenha é individual. E a outra coisa, aí a gente pega e aplica, né, a nós, é que lá vai ficando em desuso carregar lenha para oferecer culto a Deus. Em alguns lugares por aí, se leva roupa para coreografia, leva bolsa, a gente não anda sem celular, inclusive eu não ando sem o meu, só que já caiu em desuso carregar a Bíblia Sagrada, carregar a palavra de Deus, irmãos. E nós não podemos permitir que isso sobrevenha às nossas vidas. Deus ainda quer uma geração comprometida com a lenha no seu coração. Nós precisamos entender isso na nossa vida. E não pode ser a lenha só quando nós estamos aqui no culto de domingo. A gente tem que acordar e falar, Senhor, segunda-feira hoje, mas eu quero entender que eu tenho compromisso com a lenha do Senhor, que é a tua palavra. É terça também, é quarta, é na faculdade, aonde eu pôr os meus pés. Eu sei que o Senhor me deu essa responsabilidade e eu vou carregar a lenha sobre os meus. Mas eu sou filho do fulano de tal. Isaac também era filho de Abraão, mas foi ele que carregou a lenha. Ninguém pode carregar a lenha para a gente. Ninguém pode cultuar para a gente, ninguém pode oferecer adoração para a gente. E a Bíblia diz assim, então, que quando eles começaram, então, a caminhar, o Isaac não só carregava a lenha, mas ele conhecia a responsabilidade dele quanto ao culto, e ele falou assim, papai, nós vamos cultuar o Senhor, e eu quero que o Senhor me explique essa situação. Porque eu vi que o fogo está nas mãos do Senhor. O cutelo para poder executar o animal que vai ser sacrificado está nas mãos do Senhor. A lenha está sobre mim. Mas aonde está o cordeiro, papai? E aqui nós aprendemos uma outra situação. Robert, qual outra situação? É que nós não deveríamos colocar a nossa vida aonde nós sabemos que o cordeiro não vai conosco. Aqui está uma situação, irmãos, que nós precisamos entender. Isaac era menino, Isaac era adolescente para jovem, mas ele sabia que não podia colocar a vida dele à disposição aonde o cordeiro não estivesse junto deles. E aí eu faço uma aplicação às nossas vidas. E nós? Quando nós vamos tomar as nossas decisões, nós chamamos o cordeiro para ir com a gente ou a gente vai sozinho? Quando a gente vai subir o Moriá, a gente sobe o Moriá ou a gente sobe para outros lugares? Quando a gente vai subir para os lugares aonde nós entendemos até das promessas de Deus, a gente vai ou a gente fala assim, não, eu não vou hoje não. Hoje eu vou procurar cordeiro em outro lugar. E a gente precisa entender isso, irmãos. Deus falou muito forte ao meu coração na tarde de hoje. Mas de forma muito particular, ele falou assim, meu filho, muita gente está procurando as bênçãos de Deus aonde o cordeiro não está. Muita gente quer usufruir das promessas de Deus aonde não tem cordeiro para ser oferecido. Eu sempre gosto de falar isso, irmãos. Foi o tempo onde a gente podia falar que é porque uma porta de uma igreja que é um benefício para a cidade. Porque tem lugar aí que tem tudo, menos a vida do cordeiro na vida do povo de Deus. Mas eu agradeço ao Senhor Jesus, sabe por quê? Porque apesar das dificuldades, essa igreja proclama o cordeiro, anuncia o cordeiro, adora o cordeiro, vive para o cordeiro, se entrega para o cordeiro e sabe que o cordeiro é quem direciona as nossas vidas. Nós não podemos permitir, irmãos, que a nossa vida seja direcionada por outros, senão pelo cordeiro de Deus. Meu Deus, é muita responsabilidade nós olharmos para essas circunstâncias. Robert, por quê? Porque se nós fizermos
ou tomarmos decisões onde o Cordeiro não está conosco, nós vamos viver sobre nós as grandes decepções dessa vida, as grandes dificuldades que nós enfrentamos na vida. Robert, e se tiver com o Cordeiro não vai ter decepção? Não. Mas nós sabemos que se nós formos decepcionados e o Cordeiro estiver ao nosso lado, nós vamos ser vitoriosos para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos superar as adversidades para a glória do Senhor Jesus. Aí Abraão olhou e falou assim: Isaac, fica tranquilo, meu filho, vamos subir, porque o Senhor proverá o Cordeiro para si. A Bíblia diz que eles subiram. Isaac era um filho obediente, porque o texto diz assim que quando ele chegou lá, Abraão edificou um altar, pôs em ordem a lenha, pegou o menino e amarrou ele, irmão Alex. Se fosse um desobediente, falou assim: você está ficando doido, pai? O senhor está com mais de 100 anos, o senhor deve estar caducando. Que história que é essa do Senhor querer me sacrificar? O senhor está de brincadeira comigo? Por isso que nós saímos de madrugada de casa. O senhor não queria contar nada para minha mãe, porque se fosse a minha mãe, ela tinha pego o senhor e pego o senhor com o cutelo. Mas a Bíblia diz assim que Isaac ficou calado, Isaac ficou quieto, ficou amarrado sobre aquele lugar, deitado sobre a lenha. Quando então Abraão levantou a sua mão com o cutelo, e uma voz ecoou e falou assim: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E ele então disse: não estendais a tua mão sobre este moço. Não faças nada contra a vida de Isaac. Não vá adiante nisso que você queria executar. Porque agora eu sei que você realmente teme o meu santo nome. E que nós possamos, irmãos, entender isso. Robert, entender o quê? O que Abraão entendeu diante daquelas circunstâncias? Escute isso. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Abraão entendeu que os laços familiares não podiam ser maior do que a promessa de Deus. Ele saiu de uma terra, deixou a casa, deixou a parentela, abandonou tudo que precisava ser abandonado e foi para o lugar aonde Deus lhe fizera promessas. Só que no capítulo 21, agora a situação parece que ficou mais pesada. Robert, por quê? Porque Abraão pegou a promessa e entendeu que o Deus da promessa é maior do que a promessa. Abraão conseguiu compreender e vislumbrar e falou assim: apesar da promessa ser grande, o Deus que me fez essa promessa, Ele é maior do que ela. E se preciso for, Ele vai intervir na minha história para poder mudar circunstâncias na minha vida. Eu quero ser ministro de Deus para o teu coração nesta noite e te dizer: o Deus das promessas é maior do que a promessa. Ele está cuidando das circunstâncias apesar das adversidades. Ele está cuidando das circunstâncias apesar dos levantes de Satanás. Ele está cuidando dos levantes de Satanás e Ele há de se encarregar de colocar todas as coisas no seu devido lugar. É isso que Abraão vai nos ensinar. Robert, por quê? Porque Abraão vai pegar a lenha e vai colocar a lenha em ordem. Foi Deus ou foi Abraão que colocou a lenha em ordem, irmãos? Foi Deus ou foi Abraão que colocou a lenha em ordem? Foi Abraão. O que nós podemos fazer, Deus não faz. O que nós podemos executar, Deus não executa. O que nós podemos, irmãos, falar, fazer, orientar, orar, visitar, proclamar, não, Deus não vai fazer. Ele nos chamou, Ele chamou você, Ele te escolheu jovem, Ele te escolheu irmão, Ele te escolheu irmã, mas o que você não pode fazer, o Senhor vai fazer. Se Ele não fizer, Ele vai mandar um anjo dEle, como Ele enviou até aquele lugar, e vai enviar a resposta até o teu coração, mas Ele há de te preservar em meio às aflições. E ser preservado em meio às aflições, irmãos, já deve ser contado como uma grande vitória para as nossas vidas. Robert, por quê? Porque muitas pessoas até tinham vontade de estar aqui. Eu não falo só nessa noite, mas por muitas vezes.
mas não tem mais forças, porque o inimigo da nossa alma conseguiu plantar fraqueza no coração dele, no coração dela, e ele se distanciou e ele se ausentou na casa de Deus. Mas eu e você estamos aqui nesta noite, jovens, porque apesar das aflições, a mão do Senhor nos preservou. Deus te guardou, Deus te sustentou, Deus está cuidando de você, e Ele é fiel. É fiel para quê, Robert? Para poder cumprir as promessas dele na nossa vida. Senhor, a promessa é boa, mas o Senhor é maior do que a promessa, viu? Eu sei que o Senhor é maior do que a promessa. Eu sei que o Senhor é maior do que aquilo que o Senhor falou ao meu respeito. Eu sei que aquilo que o Senhor me deu, se for perdido aqui, o Senhor tem algo novo para entregar nas minhas mãos. Era isso que Abraão entendia quando ele colocou Isaque sobre aquele holocausto. Porque foi isso que Deus falou: vai até o Moriá, e quando você chegar naquela terra, oferece o teu filho como holocausto. A palavra holocausto significa queimar por completo, irmãos. Pensa nisso, os irmãos que são pai e mãe aqui. Deus falar para um homem e dizer assim: você vai levar o teu filho até um monte distante da tua esposa, vai sozinho naquele lugar e vai queimar ele literalmente. Só que Abraão só conseguiu subir o Moriá porque estava no coração dele um sentimento chamado de fé. A Bíblia diz assim que ele é chamado de o pai da fé. O versículo 22 diz assim que Abraão foi tomado por um sentimento de ser falado ou de ouvir a voz de Deus. A expressão que está no livro aqui, ele foi tentado por Deus. Mas não no sentido de tentação, irmãos, de corrupção. Hebreus capítulo de número 11, versículo 17, vai falar melhor disso. E a Bíblia diz assim que na verdade Abraão estava sendo provado pelo Senhor. A expressão lá é provação. Quem gosta de provação, irmãos? Quem gosta de passar por dificuldades, dias sombrios, dias escuros que parecem não ter fim? Eu fico pensando que naquele dia, ou naqueles 3 dias, era assim que estava o coração de Abraão. Talvez ele caminhando junto dos empregados, junto do menino, e lá dentro dele um sentimento de angústia, de tristeza, um sentimento dele dizer assim: meu Deus, o que vai acontecer? E sabe para quem que ele podia falar aquilo? Para ninguém. Não tinha ninguém para ele dividir aquele fardo. Não tinha ninguém para ele contar daquela situação. O coração dele, eu fico pensando que foi tomado, irmãos, por um caos, por um colapso, por uma angústia terrível, porque ele estava indo rumo a uma situação que ele sabia que podia terminar em uma execução do seu filho, o seu único filho. Ele já tinha perdido Ismael, que tinha ido embora, e ele sequer sabia se aquele menino estava vivo. Mas ao invés dele entrar nesse colapso, que talvez muitos de nós entraríamos, eu fico pensando que ele caminhou naquele dia e falou assim: Deus está comigo no meio dessa provação. Deus está comigo no meio dessa dificuldade. Deus está comigo no meio desse dia difícil. Deus está comigo no meio desses dias sombrios. Deus está comigo em meio a tudo aquilo que eu tenho enfrentado e provado. E eu quero dizer que não é diferente conosco que estamos aqui nesta noite. Os dias difíceis, irmãos, eles vão ser vencidos para a glória do nome do Senhor. Nós vamos passar por eles, mas nós vamos ver o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas. Só que parece que tem hora que o sentimento do nosso coração, da provação, é maior. A gente permite que as dificuldades sejam maior do que o Deus que nós servimos. O cooperador Hugo leu aqui nessa noite: a quem temerei? A quem recearei? Do que nós teremos medo? Do diagnóstico do médico? Da porta que se fechou? Dos sentimentos contrários? Dos problemas instalados no ministério?
dos problemas difíceis dentro do âmbito familiar, não, irmãos, nós não vamos temer, porque Deus está conosco no meio desta jornada. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Nós não vamos subir o Moriá sozinho. Há um Deus que é todo poderoso, que está conosco no meio da jornada. E o que é bom em Deus é que Deus nunca fala fora do tempo. Talvez o Abraão foi naquele dia. Eu não estou sendo herege não, viu, irmãos? Eu só estou pensando, chamando os irmãos para pensar comigo, dizendo assim, quando for um dia de caminhada, vai ser cansativo. Deus vai falar para a gente voltar. Eu vou chegar lá e falar, não, Sara, não aconteceu nada. E um dia se passou e nada de Deus falar. O segundo dia chegou e o dia foi sombrio, foi triste. Eu fico pensando o pé daquele homem, irmão, calejado, não tinha sapato confortável, hoje com sola de gel, que nós temos, não tinha tênis. Uma região semiárida, de poucas chuvas. Mas Abraão estava, eu vou obedecer a Deus apesar das circunstâncias. O solo é pedregoso, mas eu vou aonde Deus me mandou eu ir. O solo é cheio de indisposição para pisar, mas eu vou. Talvez no meio da jornada ele falou assim, mas vamos fazer o seguinte então, vamos deixar os funcionários para trás, quando a gente chegar em Moriá, a gente pega a lenha. Mas nós precisamos entender, não adianta nós queremos, irmãos, vir para o culto e chegar aqui e sermos abençoados. A gente tem que sair de casa com o culto preparado em nós, com a vida disposta a receber, com o coração disposto a ser entregue. A gente pensa que o culto é aqui, né? Eu vou lá na igreja hoje para mim ser abençoado. Não, irmãos, a gente sai de casa com o intuito de cultuar, de entregar, de dar a nossa adoração. E isso não nos isenta da prova. É isso, irmã Rebeca? Cada vez que a minha fé é provada. Deus estava dando uma chance para Abraão, e essas provas que nós estamos passando não são diferentes. Deus está te dando chances, oportunidades de você crescer, de você ser mais crente, de você ser mais firme e de você permanecer em Cristo Jesus. Só que nós não podemos ir aonde Deus não vai conosco, irmãos. Nós não podemos subir aonde Deus não sobe conosco. Muitas decepções que nós passamos é porque nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. Ô Senhor, mas é bom, mas não é meu. Ah Senhor, mas é bonitinho, bonitinha, mas não é meu. Ah Senhor, mas eu quero. Não é meu. O menino está deitado. Abraão pegou o cutelo, era uma ferramenta do cabo de madeira, da ponta de metal, contorcida, extremamente afiada, usada para cortar o trigo e o arroz principalmente. E ele passou a mão naquela ferramenta e foi sacrificar o menino. Lembra do Deus que não fala fora do tempo? No tempo oportuno, Abraão já estava com a mão levantada e com o cutelo levantado, quando uma voz bradou lá dos céus e disse, Abraão, não estendas a mão sobre o menino. Eu quero dizer para você nesta noite, a resposta de Deus vai vir no tempo oportuno. As promessas de Deus vão se cumprir no tempo oportuno. O que Deus falou a teu respeito vai ser executado no tempo dele. Mas para isso nós precisamos, irmãos, fazer como fez Abraão. Robert, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, disse os escritores hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a certeza daquilo que nós não vemos. Abraão tinha visto o cordeiro? O cordeiro nem apareceu lá, irmãos. Ainda tem isso. Mas ele sabia que Deus ia prover. O mesmo Deus da providência que estava lá no Moriá, escute isso nesta noite. Ele está aqui nesta noite falando conosco e nos dizendo, eu também proverei algo para a tua vida. O Deus da providência está aqui nesta noite de sexta-feira, falando ao nosso coração e dizendo, eu sou o mesmo Deus que provia aquele carneiro naquela ocasião.
E a Bíblia diz assim, irmãos, que agora, quando Abraão olha, tinha um carneiro que estava preso pelos chifres no meio de alguns ramos. Os irmãos acham que aquele cordeiro foi um estalo de dedo assim, de magia? Não. Deus já havia provido aquele animal. Deus tinha mandado Abraão para Moriá, porque ali era o lugar onde eles criavam os pequenos animais que podiam ser sacrificados e que deveria ser executado naquela ocasião. Só que tem uma coisa, eu já estou encerrando. Isaac esperava um cordeiro. E quem estava lá era um carneiro. Deus queria ensinar algo, irmãos, para nós podermos entender aqui. Porque todas as mensagens do Velho Testamento, elas são como que Deus trazendo um reflexo para o Novo e nos fazendo compreender algumas coisas. E lá estava aquele carneiro. Qual que é a diferença entre o cordeiro e o carneiro? O cordeiro é da mesma espécie que o carneiro. Só que o cordeiro é um animal puro, de até 1 ano de idade, que ainda não entrou em seu período de fertilidade. E a lei dizia que quando, ainda não existia lei aqui, mas os sacrifícios da nação de Israel deveriam ser feitos com esses animais, os cordeiros, puros, limpos. Já os carneiros eram os animais que tinham por mais de 1 ano e meio, 2 anos de idade, que já tinham entrado na sua maturidade sexual e que ainda estavam ali, mas já não tinham mais aquele mesmo sentido ou valor. Robert, o que esse texto quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar porque Abraão pegou aquele carneiro, sacrificou aquele carneiro, executou aquele carneiro, mas aquilo nada mais era do que Deus provando Abraão e vendo quem ele era. Só que o tempo se passou, e quando nós olhamos alguns versículos atrás, quando Isaac está subindo, ele não perguntou para o pai aonde estava o carneiro, ele perguntou aonde estava o cordeiro. E os anos se passaram, irmãos. E parece que ficou uma indagação, uma interrogação ficou por milhares de anos. Uma pergunta ficou sem resposta. E parece que eu olho para esse texto e os anos se passaram. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó não pôde responder, mesmo ele sendo criador de ovelhas, de cordeiros e de carneiros, ele não pôde responder a sua geração sobre aquilo. O seu filho José também não pôde, Moisés também não pôde, os reis da nação de Israel não puderam, os salmistas não puderam, mas a Bíblia vai nos dizer assim, então, que entrou o tempo onde grandes homens chamados profetas, eles escreveram vários livros. Foi assim com Ageu, com Amós, com Obadias, com Sofonias, com Zacarias, com Isaías, com Ezequiel, com Daniel, o moço das covas, o moço que vencia, junto dos seus amigos, e ninguém pôde responder essa pergunta. Aonde está o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro para ser sacrificado? Aonde está o cordeiro, Pai? Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. 400 anos houveram na terra da nação de Israel. Nos dias de Jesus, irmãos, Jesus precisou combater, nós ouvimos isso aqui na quarta-feira, o pastor Francisco falando a respeito disso, porque quando ele chegou dentro do templo, o que eles estavam fazendo? Vendendo os animais, cambiando dentro do templo, um vendendo pombo, outro vendendo cabrito, outro vendendo outros animais. E isso era típico, irmãos, era comum, porque o povo andava de muito longe. Mas aí um moço chamado João Batista está no deserto e está batizando em um batismo de arrependimento. Quando ele então olha naquelas pessoas que estavam se aproximando para serem batizadas, e ele olha então para aquela fila, e naquele dia aquela pergunta foi respondida. Robert, foi respondida por quê? Porque Abraão havia dito que tinha que subir e para sacrificar. Mas o sacrifício daquele carneiro não foi o bastante.
Ele não fez o que era necessário pelos homens. Ele não executou o perdão necessário para a humanidade. Mas quando João Batista estava à beira do Jordão, ele olhou e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele nos remiu dos nossos pecados. Ele pegou desde o primeiro homem chamado Adão e pegará também até o último, irmão. E o sacrifício dele é verdadeiro e real. Ele é o Cordeiro que lava, que purifica, que nos redime de todo o pecado. E aqui eu encerro. E não se esqueça disso nesta noite. Apesar das dificuldades que você tem enfrentado, o Cordeiro te escolheu. O Cordeiro te chamou, o Cordeiro te atraiu pela graça dele, e ele está aqui nesta noite para nos lembrar, e também nos dando uma palavra de injeção, para nós nos lembrarmos e dizer: não vá aonde o Cordeiro não vai, não faça o que o Cordeiro não te mandou fazer, e não pense nada que não seja naquilo que o Cordeiro deve ser digno de ser pensado. Vamos nos colocar de pé, irmãos.